Bom salário e estabilidade. Essas palavras representam o sonho de milhões de brasileiros que estudam para concursos públicos. Uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal pode ajudar na concretização desse objetivo. É que a Suprema Corte concluiu que agora a administração pública é obrigada a nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Fórum o professor universitário e advogado, especialista em concursos públicos, José Sena, e o presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, ANPAC, Hernani Pimentel, outro professor especialista no tema. Agora, antes de darmos início ao nosso debate, vamos acompanhar uma reportagem preparada pela nossa equipe de jornalismo que mostra exatamente a repercussão desta decisão no STF entre os interessados no assunto. Quem é que não deseja um emprego estável com salários e gratificações? Isso é possível quando se trabalha na administração pública. Mas para ser um servidor público é preciso muito estudo e dedicação. Há uma estimativa de que mais de 10 milhões de brasileiros disputam cerca de 80 mil vagas abertas somente neste ano, nas áreas federal, estadual e municipal. Essas oportunidades são concorridas, até porque quem não passa espera pelo menos se classificar nas vagas destinadas ao cadastro reserva. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal negou provimento a um recurso extraordinário, em que o Estado do Mato Grosso do Sul questionava a obrigação da administração pública em nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital do concurso público. Mas a determinação dos ministros do STF dividiu opiniões entre os concurseiros. Vai prejudicar para quem está estudando. Diminuir as chances de quem está estudando, sou contra. Eu não sou a favor, eu acho que veio para complicar os concurseiros. Eu acho que tem que continuar assim, o cadastro reserva, para melhorar um pouco, porque aí elimina essa máquina assim, comercial dos concursos. O tema teve repercussão geral reconhecida, tendo em vista que a relevância jurídica e econômica da matéria está relacionada ao aumento da despesa pública. No recurso se discute se o candidato aprovado em concurso público possui direito objetivo à nomeação ou apenas expectativa de direito. Eu entendo que ele deveria sim ser nomeado, embora fosse cadastro de reserva, se ele passasse naquele número X de vagas. Até porque tem uma outra situação que é mais ou menos assim. Eles fazem concurso público para cadastro reserva, eles não nomeiam quem efetivamente possui um concurso público, mas eles contratam terceirizados. Se ele contrata terceirizados, há um latente desvio da finalidade da conduta do próprio administrador. E aí não haveria nem que se falar em falta de dotação orçamentária. De acordo com o relator ministro Gilmar Mendes, a administração poderá escolher, dentro do prazo de validade do concurso, o momento para realizar a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, que, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursado aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Bom, já que houve essa divisão de opiniões na nossa reportagem, eu gostaria de começar justamente tirando essa dúvida com os senhores aqui. Essa posição do Supremo não veio a ajudar os concursandos? Completamente. A decisão do Supremo Tribunal Federal veio consagrar o que decisões anteriores vinham sendo tomadas. Começou-se no direito do candidato não ser preterido por pior classificado. Mais adiante, pelo respeito ao direito de precedência, e agora sim, com o direito maior do candidato que se classifica dentro do número de vagas do concurso, ter o direito líquido e certo à nomeação até o final do prazo de validade do concurso. Ou seja, a administração pública pode ter um poder discricionário para determinar o momento que o candidato que se classifica dentro do número de vagas, quando que ele será nomeado. Agora, não o seu direito à nomeação, que, no caso, passa a ser líquido e certo com essa decisão do Supremo. Para tranquilizar esses estudantes... Sim, professor. O que eu vejo é que não existe nenhum problema, nenhum fato negativo ou lado negativo na decisão do STF. O que eu percebi na reportagem é que os candidatos que estão falando contra, eles misturaram canais.
Eles estão misturando temas. A decisão do STF não fala sobre cadastro de reserva. Fala sobre o direito adquirido do candidato que passa dentro do número de vagas estipulados. Não está proibindo o cadastro de reserva. Tá? Agora, é preciso tomar cuidado realmente com o cadastro de reserva, porque muitas instituições usam o cadastro de reserva como burla. Eles criam um cadastro de reserva, mas não tem, portanto, nenhuma obrigação de contratar. E aí, o que acontece? Eles contratam muito menos do que eles precisam, deixam vencer o prazo e depois começam a contratar terceirizados. Que, aliás, esse governo atual está se excedendo na contratação de terceirizados. Então, da entrevista que a gente viu, os candidatos ali podem estar sossegados porque não está proibindo o cadastro de reserva. Né? Não está se falando de cadastro de reserva. Está se falando que quem passou dentro do número de vagas estipulado tem o seu direito assegurado. Né? E isso deveria ter. Aliás, isso já não é novidade, não. O STJ, em 2008, já havia se proferido sentença igual. Né? Agora, o que está faltando mesmo, né? Que adianta? Foi ótimo isso. Criou-se, né, mais uma força para o candidato. Mas o candidato agora vai ter que entrar de qualquer jeito na justiça para poder chegar até o STF para conseguir garantir a sua vaga. Quer dizer, o que está faltando alguma coisa nesse caminho. O que está faltando? Uma legislação específica que simplifique e normalize os concursos públicos para que o candidato não precise ficar entrando na justiça. Inclusive, se não me engano, não podem ser ações conjuntas, não é? Pois é. Precisa ser individual, não é isso? Eles procuram evitar isso. Agora, se eu acho que, eu não sou juiz para poder dizer, agora eu acho que se um grupo de candidatos resolve se defender coletivamente, eu acho que eles têm todo o direito de se defender coletivamente. Agora, se a justiça define que tem que ser individualizado, eles que se organizem para se individualizar. Agora, não seria uma tendência para ser um agente facilitador, se diminuir o número de vagas nos concursos, justamente para não ter depois que se contratar um número que pode ter sido mal pensado? Eu acho que não existe isso. Né? O Sena vai achar a mesma coisa também, depois você fala, mas na realidade o administrador ele tem que prever a necessidade de contratação. Então, nós precisamos de X elementos, né? Precisamos de X funcionários. Então, se precisamos de X, nós vamos fazer concurso para contratar esse X. Agora, o que costuma dar problema é que muitos candidatos, às vezes, passam um concurso e vão lá e assumem a vaga. Logo depois, pedem demissão para fazer porque passaram num outro concurso, tá? Ou por outros motivos. Outros casos são candidatos que passaram dentro do número de vagas e nem aparecem para tomar posse porque, de repente, mudou o interesse deles. Então, os órgãos costumam ter esse problema. Falam, olha, se a gente define que são 200 vagas, né, e são os 200 primeiros aprovados que vão ocupar, a gente passa a ter um problema, porque no meio da contratação, no meio do processo, enquanto o concurso ainda tem validade, vamos supor, de 2 anos, nós já estamos com uma deficiência grande de funcionários que, ou porque se demitiram, ou porque se aposentaram, ou outro, sei lá. Né? Mas, então, o que eles falam? Nós precisamos de um cadastro de reserva. O que a ANPAC coloca em relação a isso? Olha, abrir concurso só para cadastro de reserva é perigosíssimo, porque está se dando uma chance de se burlar o candidato. Agora, é possível sim você abrir, nós precisamos de 200 vagas, então o concurso terá 200 vagas para serem preenchidas. E mais, por exemplo, 50 vagas de cadastro de reserva.
Então, é importante que se defina o número preciso de funcionários que têm que ser contratados. E pode-se colocar um número, um percentual desse número para cadastro de reserva. Porque se esses que passarem, né, saírem por um motivo ou outro, você tem o cadastro de reserva já garantido. Pois não, professor. O concurso de cadastro de reservas, a meu ver, o concurso público com o número X de vagas lançado no edital já é um cadastro de reserva por natureza, porque não existe lei que obriga a administração pública a nomear todos os candidatos classificados dentro do número de vagas. Então, chamar o concurso de cadastro de reserva é uma perissologia, é um pleonasmo vicioso, porque o próprio concurso já é um cadastro de reserva. O decreto 6944 de 2009 é que veio a legalizar o concurso chamado cadastro de reserva. Que concurso é esse? O que não tem compromisso nenhum para convocar sequer o primeiro classificado naquela vaga. Uhum. Um dos princípios que essa decisão do Supremo se baseou foi o da boa-fé, o princípio da segurança jurídica, para garantir ao concursando que ele creu no que foi editado no edital. Então, se lançou-se certo número de vagas, ele tem que ser nomeado até o final do prazo de validade do concurso. Estão fazendo com o cadastro de reserva um descompromisso da administração pública, que não pode ocorrer no Estado democrático de direito. O que muda nesse primeiro momento, de imediato, para esses 10 milhões de concursandos, a partir dessa decisão do Supremo? O concursando, a meu ver, ele pode ficar despreocupado, porque esta evolução pelas cortes superiores, cobrindo a omissão do legislador constituinte, que não regulamentou sequer os direitos mínimos dos candidatos a concursos públicos no Brasil, com certeza a administração pública passará a abrir o número de vagas real de sua necessidade. Inclusive, nós precisamos trabalhar na direção da despolitização do provimento dos cargos em concursos públicos no Brasil. Sim. É necessário demais que acabe com isso. Agora, é muito importante pensar também que a lei, não existe uma lei atual que dê garantia do candidato de ter um concurso, né, bem elaborado, pensando nos direitos desse cidadão. Né? Por exemplo, concursos com 21 matérias foram abertos num estado aqui, não vou citar, mas foram abertos concursos com 21 matérias e com prazo de 20 dias para o estudante se preparar. Então, ele teve 20 dias para se preparar para fazer um concurso com 21 matérias. Até um juiz acabou cancelando, anulando o concurso depois de terem sido contratados os candidatos aprovados. Porque ele levou em consideração que esses candidatos, né, que se todos os candidatos não tiverem condições de estudo, como é que você pode dizer que esses passaram e se esses passaram não tinham sido privilegiados com informações anteriores? Uhum. Então, o que está faltando mesmo é uma legislação específica para concurso público. E é isso que a ANPAC tem trabalhado. Né? Eu quero até falar, se vocês me permitem, tem no site da ANPAC, que é www.anpac.org.br, nós temos um abaixo-assinado chamado Concurso Público Quero Lei. E eu gostaria que todos os concursandos e concurseiros entrassem nesse site da ANPAC e assinassem e passassem para os seus colegas. Que a gente tem que fortalecer a ideia da necessidade da regulamentação dos concursos públicos. Caminhamos para um estatuto do concursando. Esse estatuto já existe. Esse estatuto já existe.